Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. E hoje nós vamos refletir sobre os textos da Liturgia da Palavra deste domingo, 16º domingo do tempo comum no ano A. Meus amados irmãos, existe uma tendência de uma leitura rasa e superficial da Bíblia de classificar Deus como um Deus vingativo, intolerante, impaciente e que gosta de ver o ser humano sofrer. Principalmente quando nós fazemos uma leitura superficial daquilo que é o fim do mundo. E muitas vezes a imagem do fim do mundo que se dá é essa, de Deus com um grande meteoro, com fogo que cai do céu, destruir tudo. Então, cria-se no mundo atual, no mundo contemporâneo, uma ideologia que vai crescendo, que é a ideologia de um Deus impaciente e um Deus vingativo, que se você não dançar conforme a música dele, ele vai se vingar de você. Se você não viver segundo a cartilhazinha de Deus, Deus vai se vingar de você. Esta é uma perspectiva que nasce de uma reflexão errônea daquilo que é a verdadeira natureza de Deus. Por exemplo, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem nos trazer uma parábola que nos faz refletir naquilo que é a real natureza de Deus. Vejamos o que diz o Evangelho de hoje, que foi extraído de São Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 43, mas nós vamos ler apenas até o versículo 30, que é a forma breve que está entre conchetes. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no celeiro. Então, meus amados irmãos, essa parábola que Jesus conta revela para nós que essa identidade errônea da pessoa de Deus não é revelada por Deus, mas é interpretada pelo homem. E o homem contemporâneo faz exatamente aquilo que no tempo de Jesus os apóstolos muitas vezes tentaram fazer. Perceber pela sua ótica pessoal um Deus que não tem paciência, que é vingativo e que se agrada em fazer o injusto ou até mesmo os justos sofrerem. Basta nós vermos o que disse o apóstolo Tiago e o apóstolo João quando foram até a Samaria para pregar o Evangelho. E chegando na Samaria, pregaram o Evangelho, mas ninguém lhes queria ouvir. Na verdade, foram expulsos da Samaria. E quando eles retornaram da missão e Jesus os encontrando, perguntou como havia sido a pregação, como havia sido a missão evangelizadora. Eles disseram: olha, a Samaria
não quis nos ouvir. Por isso, permita que nós roguemos a Deus para que caia fogo do céu e destrua toda a cidade. Então, nós podemos ver aí que essa mentalidade, esse pensamento de quem é Deus, numa perspectiva vingativa, impaciente e cruel, não é aquilo que é revelado por Deus. Não é aquilo que Deus manifesta para a sua criação. Pelo contrário, é aquilo que nós muitas vezes fazemos de Deus. Por exemplo, a parábola de hoje nos mostra que o Senhor semeou a boa semente. Mas, porém, veio o inimigo e lançou uma semente ruim no meio da sua plantação. E o que é que acontece? Acontece que de imediato os apóstolos, aqui eu estou dizendo os apóstolos porque são os servos daquele que semeou boa semente. Os apóstolos, os cristãos, aqueles que estão dentro das igrejas, começam logo a querer fazer uma divisão de classes dentro da igreja. Dividir os bons e os maus. Então, os servos do Senhor propuseram logo para ele: olha, deixai que arranquemos o joio. E o que é que o Senhor Jesus diz na parábola? Não, nós não podemos arrancar o joio agora, porque se vocês forem arrancar o joio agora, vocês poderão também arrancar o trigo. E o que é que Jesus diz? Não, deixai crescer juntos. Deixai crescer juntos. Isto revela, meus irmãos, de maneira muito clara, que a paciência divina vai além daquilo que nós interpretamos que ela é. A paciência divina vai além daquilo que nós imaginamos. Nós podemos ver na fórmula maior do Evangelho de hoje, a forma maior do Evangelho de hoje tem mais duas parábolas. A parábola do grão de mostarda, e aí mostra mais uma vez Jesus dizendo qual é a maneira de Deus realizar as coisas a respeito do pecador. Com paciência. Ele diz: o reino dos céus é como um grão de semente que é lançado na terra, um grão de mostarda que é lançado na terra, muito pequena, quase minúscula. Um grão de mostarda, meus amados irmãos, é mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. E Jesus diz que essa semente, com o passar do tempo, ela germina, ela cresce. E com o passar do tempo, ou seja, com paciência, ela se torna uma grande árvore frondosa, aonde as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos. E do outro lado, Jesus conta uma terceira parábola, mostrando que Deus não é intolerante, mas sim paciente e compassivo. A parábola do fermento nas 3 medidas de massa. Ou seja, o fermento, meus amados irmãos, ele leva um tempo, ele necessita de um tempo para a realização da sua função na massa. Um tempo para a fermentação. E Jesus revela que o reino dos céus é assim. Se o reino dos céus é assim, meus amados irmãos, é Deus que é assim. Se o reino dos céus é assim, é Jesus que é assim. Se o reino dos céus é assim, é o Espírito Santo que é assim. Então, muitas vezes, as pessoas querem formatar, um Deus que não é o Deus do Evangelho, que não é o Deus da sagrada tradição apostólica, que não é um Deus ensinado e anunciado pelo magistério da igreja, mas é um Deus da sua cabecinha, ou seja, é um ídolo. É um ídolo. Simplesmente um ídolo. A primeira leitura de hoje, que está extraída de Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois versículo 16 e 17 e 19, mostra para nós
a natureza misericordiosa de Deus. Veja o que diz a leitura. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Veja, meus amados irmãos, que coisa mais linda. A primeira leitura de hoje revela de Deus. O julgamento de Deus mostra a sua justiça. O domínio de Deus sobre todas as coisas faz Deus ser quem de fato Ele é, indulgente. E o autor sagrado continua dizendo: mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres estar ao teu alcance, fazer uso do teu poder, assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Meus amados irmãos, é extraordinário aquilo que se revela verdadeiramente de Deus. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 29, 26 e 27 da segunda leitura de hoje. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, meus amados irmãos, essa visão de um Deus vingativo, de um Deus intolerante, de um Deus impaciente, que se alguém não dançar conforme a sua música, se alguém não viver conforme a sua cartilhazinha, será castigado, será vingado. E essa perspectiva de que Deus está castigando a humanidade agora por conta da pandemia, de que Deus está castigando o homem porque não quer se converter, de que Deus está castigando o homem porque não quer se voltar para Ele, isso é uma perspectiva errônea de Deus, porque nós podemos ver de maneira clara o que a palavra de Deus nos ensina. Alguns começaram a questionar a natureza divina, a natureza de Deus, porque disseram: olha, vocês dizem que Deus é amor, que Deus é paciência, que Deus é prestativo, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai vir buscar vocês para morar no céu. Isso tudo é uma mentira. Esse questionamento que se faz hoje foi feito também aos apóstolos. E por isso o apóstolo São Pedro, primeiro Papa da Igreja, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, escutou essa cobrança da manifestação da misericórdia divina que não acontecia, e por isso o caráter misericordioso de Deus havia sido questionado por aqueles que eram contemporâneos ao apóstolo Pedro, que era contemporâneo aos demais apóstolos. E Pedro toma a palavra dizendo: há contudo uma coisa, amados, que não deveis ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele diz: o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que ele está usando de paciência, é usando de misericórdia, é usando de mansidão convosco, porque não quer que ninguém se perca,
mas que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se desfarão com um estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Então, meus amados irmãos, existe um fim para a humanidade que se aproxima, mas nós podemos, assim como o apóstolo Pedro revela para nós, que Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus intolerante, não é um Deus que castiga e gosta e sente prazer em castigar, mas Ele é um Deus paciente, compassivo e que está agindo com longanimidade, com um desejo único de querer que todos os homens se salvem. Porque Deus quer isso, Deus quer que todos os homens se salvem. E o salmista de hoje vem trazer para nós a verdadeira face de Deus, a verdadeira face daquele que deseja que cada um de nós nos convertamos e consigamos compreender aquilo que foi revelado a Moisés, que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. O salmista diz assim, e façamos coro com o salmista de hoje, dizendo: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. O salmista de hoje revela a profundidade da natureza misericordiosa do nosso Deus, dizendo para nós que Ele é clemente, paciente e é perdão. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos fazer com que esse canal cresça para que nós possamos levar a verdadeira face de Jesus Cristo, que é o rosto da misericórdia do Pai. Amém.